Olá, irmãos e irmãs, que bom nós estarmos reunidos mais uma vez para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos chegando já no final dos nossos encontros. Hoje é a penúltima aula, o nosso penúltimo encontro neste domingo de Escola Bíblica Dominical e trazendo o tema Como a Bíblia Chegou até Nós. Espero que esse percurso que a gente tenha feito até aqui tenha sido interessante para você tenha aprendido um pouco mais a respeito desse grande mistério que é a palavra de Deus que vem até nós, e nós temos que crer e pela fé aceitar a palavra de Deus para nós, a palavra de Deus para este mundo tão cansado e que necessita que Deus sempre fale conosco. Nós vamos continuar na aula de hoje, já chegando à parte final do nosso bate-papo, daquilo que nós propomos fazer aqui com os irmãos, apresentar para os irmãos, e esperamos que você tenha uma boa aprendizagem. Eu quero novamente lembrar, se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum questionamento, pode deixar lá nas redes sociais da nossa igreja, onde você está acessando, seja no YouTube ou no Facebook. Questione, pergunte, nós poderemos na última aula trazer aqui e tirar inclusive algumas dúvidas, algumas questões que os irmãos têm, ok? Então vamos lá, como a Bíblia chegou até nós, hoje é a nossa aula de número 7, e na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre as diferenças metodológicas de tradução da Bíblia. Temos falado muito sobre tradução, então quais são as diferenças nos métodos de tradução. Vamos falar também rapidamente a questão dos manuscritos, né? Majoritário, minoritário, o eclético, né? Que é a mistura dos dois. Vamos mostrar as versões da Bíblia de Almeida e como é que elas estão situadas dentro dos manuscritos. Também apresentarmos outras versões da Bíblia, versões evangélicas da Bíblia que estão em uso hoje no Brasil e que com certeza você as conhece. Ok? Então essa é a nossa temática de hoje. Vamos começar falando a respeito dos métodos de tradução. Ok? Sem dúvida nenhuma, os tradutores bíblicos, aqueles que estão traduzindo, seja desde lá do início, e mais recentemente agora com toda a técnica, com toda a ciência moderna, eles trabalham principalmente com dois métodos, né, na tradução da Bíblia. O método de equivalência formal e o método de equivalência dinâmica. É claro que existem outros métodos, mas esses dois são os mais utilizados pelos tradutores da Bíblia. Existe também a paráfrase. Nós, inclusive, vamos falar aqui a respeito de Bíblias que são paráfrases. Mas a paráfrase em si não é um método, é uma forma de traduzir a Bíblia e vamos explicar isso melhor então para vocês posteriormente. Como eu disse, essas duas metodologias, elas não são as únicas, porém elas foram usadas e continuam sendo usadas pelos principais tradutores da Bíblia, pelas principais sociedades bíblicas que trabalham com a tradução da Bíblia no Brasil. É importante dizer que são focadas ambas, né, tanto equivalência formal e equivalência dinâmica, são focadas na fidelidade dos textos. Claro que a equivalência formal é mais focada no texto do que no leitor. A equivalência dinâmica, ela é fiel ao texto, mas a sua preocupação é o leitor, ok? Então esse é um princípio importante que a gente precisa entender. Vamos falar um pouquinho sobre equivalência formal. Quero voltar a lembrar aqui que nós não estamos aqui num curso, né, teológico, de hermenêutica, de Bíblia. Nós estamos numa aula da escola dominical, então a gente tem algumas limitações aqui, porque é complexo nós alcançarmos e avançarmos aqui. Mas se você tiver curiosidade, se você quiser se aprofundar, pode falar comigo que aí nós podemos nos aprofundar nessas questões. Então, como é o método da equivalência formal? Esse método, o tradutor ou os tradutores, eles se restringem
de forma fiel, mais fiel possível, à estrutura gramatical do idioma original. Então, imagine, você está traduzindo o Antigo Testamento do hebraico para o português. Você tem que ser fiel à estrutura gramatical, não do português, mas à estrutura gramatical do hebraico, que é totalmente diferente da estrutura gramatical do português. E aí você, então, ao fazer a tradução, prioriza a precisão gramatical original. Nós poderíamos dizer que esse método, ele traduz verbo por verbo, substantivo por substantivo, fazendo as suas referências com a nossa língua. É claro, e nós temos sempre que dizer isso, algumas palavras em hebraico, alguns verbos em hebraico, alguns substantivos em hebraico, eles não possuem correspondentes em português. Então há necessidade aí, para manter a maior fidelidade possível ao texto, fazer as adequações, ok? Isso também é muito importante colocar aqui para os irmãos. A questão da equivalência formal, embora o texto fique mais próximo possível, mais fiel possível do texto original, em alguns momentos, por conta dessa necessidade de você traduzir verbo por verbo, substantivo por substantivo, muitas vezes fica truncado, fica difícil de compreender, por conta da diferença do idioma, português para o hebraico, português para o grego, também por conta da cultura. A cultura, uma expressão muito ligada à cultura na época, para ser vertida para o português, é complexa. Por exemplo, vou citar aqui rapidamente a questão da lepra no Antigo Testamento. Nós temos muitos textos no Levítico que falam da lepra. Mas a lepra para o hebraico era qualquer problema na pele. Qualquer problema na pele, qualquer doença de pele poderia ser interpretada como lepra. Quando você traz para o português, quando é lepra e quando não é lepra. Então é difícil você conseguir fazer isso. Então muitas vezes o texto fica truncado. Quase que sempre, para que se tenha uma compreensão muito melhor do texto, a tradução na equivalência formal, ela exige o uso de dicionário, exige pesquisas mais amplas para se compreender o que é que o escritor realmente quis dizer quando ele escreveu o texto bíblico. Então a equivalência formal faz a tradução do hebraico para o português, do grego para o português, tentando ser o mais fiel possível ao texto original. A equivalência formal, ela é a preferida dos tradutores bíblicos desde o início do processo de tradução, que nós temos as traduções para o inglês, as traduções depois da época da Reforma, para o alemão, para o francês, a tradução para o português de Almeida, todas essas traduções utilizaram o método da equivalência formal. Lutero, quando traduz a Bíblia para o alemão, ele usa esse sentido. A Bíblia King James, que nós já falamos aqui, ela é traduzida para o inglês dessa forma, a Bíblia de Genebra, de Olivetan, e o próprio Almeida, que faz a tradução usando a equivalência formal. Lembre que o método da equivalência formal, a preocupação do tradutor não é com o leitor. A preocupação do tradutor é manter o texto mais fiel possível. Então não se está muito preocupado com o leitor. É claro que se leva em conta quem é que vai ler, não tenha dúvida disso. Mas a primazia está na fidelidade do texto, ok? Então esse é um ponto que precisamos deixar registrado para vocês aqui quando falamos a respeito da equivalência formal. A outra modalidade de tradução, a outra metodologia de tradução é a equivalência dinâmica. Então temos a equivalência formal e agora temos a equivalência dinâmica. O próprio nome diz, ele é dinâmico. Para traduzir nesse formato, o tradutor não se prende à estrutura gramatical do texto original. Ou seja, ele não traduz o texto palavra por palavra,
mas ele prioriza trazer uma compreensão daquela tradução, uma compreensão natural para o idioma que está sendo traduzido. Por exemplo, traduzir do hebraico para o português, a prioridade é fazer com que na língua portuguesa aquela sentença, aquela frase, aquilo que está escrito possa ser compreendido na língua portuguesa. Então é uma prioridade para o leitor, para uma maior legibilidade, para se ler melhor. Leva-se em conta, então, na equivalência dinâmica, a questão do idioma. Estamos traduzindo para o português. O português tem algumas características que são importantes. Por exemplo, o português tem acentos nasais. O tio, do não, da mão, o tio, um acento nasal, ele não existe em outros idiomas. Por exemplo, no inglês não existe tio. Então, para traduzir para o inglês é uma situação, para traduzir para o português é outra. No hebraico não tem tio, não existe o tio. Então, para se fazer essas traduções, precisa-se levar, então, em respeito ao leitor. Mas então não deixa de ser fiel ao texto bíblico? Não é isso. Continua sendo fiel ao texto bíblico, mas adaptando a forma melhor que o leitor vai compreender, certo? Também bom colocarmos aqui que quando os tradutores escolhem este método, eles estão optando para dar uma prioridade ao leitor e não a prioridade à fidelidade do texto, ou seja, priorizar o texto daquele autor. A equivalência dinâmica, então, o próprio nome diz, ela é dinâmica, ela se estrutura nesse formato, ok? Então, essas duas formas de tradução, equivalência formal e equivalência dinâmica, são as mais utilizadas pelos tradutores. Quando falamos de Bíblia em português, todas as versões de Almeida, elas são equivalência formal, ok? Todas elas são equivalência formal. A NVI, NVT, Novo Testamento na linguagem de hoje, são equivalências dinâmicas, certo? Depois eu vou mostrar um pouco mais disso para que vocês compreendam aí a questão do texto. Tem também a paráfrase, por exemplo, a Bíblia Viva, a Bíblia, a Mensagem do Eugene Peterson, são Bíblias paráfrases. Elas não se enquadram em nenhuma dessas modalidades de tradução que eu coloquei aqui para vocês. Então, isso é a forma de traduzir. Equivalência formal, equivalência dinâmica, ok? São as formas de fazer a tradução da Bíblia. Estou falando de Bíblias protestantes, de Bíblias evangélicas. Não entrei aqui na seara das Bíblias católicas, tá bom? Apenas as Bíblias protestantes dentro dessas duas condições. As Bíblias católicas também vão levar em conta a equivalência formal e dinâmica. Nós temos aí muitas Bíblias que estão levando em conta a equivalência dinâmica, a facilidade do leitor interpretar. E algumas Bíblias de estudo católicas, a equivalência formal, a preocupação com a fidelidade do texto. Então, esses apontamentos são importantes, são interessantes fazê-los aqui, para que vocês compreendam a dimensão desse processo que nós temos aqui de tradução, ok? Vamos falar agora, então, dos manuscritos. Forma de traduzir, e agora eu vou traduzir de onde? Vou traduzir dos manuscritos. Então, a gente já falou aqui dos manuscritos. O principal deles é o textus receptus, o TR, texto recebido. Todas as formas de tradução trabalham com os manuscritos. Só que nós temos duas categorias de manuscritos e uma terceira categoria que engloba os dois. Nós trabalhamos desde o final da metade do século XIX, os processos de tradução no Brasil, trabalhando com esses dois tipos de manuscritos. Então vamos lá. A partir da tradução de Erasmo de Roterdã, os manuscritos que Erasmo utilizou, que são os manuscritos da tradição bizantina, da Igreja Oriental, Bizâncio, Constantinopla, a tradição bizantina, esses manuscritos são chamados de majoritários.
Por que majoritários? Porque eles existem em maior número. São os maiores volumes de manuscritos que nós temos. Esse grande volume de manuscritos, ele se denomina de textos receptus, como nós já temos conversado aqui. Em 1881, final do século XIX, nós temos dois professores de Cambridge, dois eruditos professores de Cambridge, Brooke Westcott e Fenton Hort. Esses dois professores, doutores, eles publicam o Novo Testamento em grego, baseado nos manuscritos mais antigos do que os manuscritos bizantinos, os famosos manuscritos alexandrinos. Esses manuscritos, alexandrinos é que vem de Alexandria, no Egito, esses manuscritos são chamados de minoritários. Por quê? Por que eles são minoritários? Porque, embora eles sejam mais antigos do que os da tradição bizantina, os majoritários, eles são menos manuscritos, há menos manuscritos. E a maioria deles ligados a Alexandria, ligado ao Egito, ligado à igreja copta no Egito. Essa tradução feita por Westcott e Hort em 1881, e está aqui a capa, né, que vocês estão vendo aí, a capa da edição americana do Novo Testamento em grego original, com esses manuscritos, essa tradução passou a ser chamada de texto crítico, ok? Então veja, eu tenho os manuscritos majoritários, que Erasmo utilizou, que Lutero utilizou, que Calvino utilizou, que Almeida utilizou, são chamados textos receptos. Isso é Novo Testamento, tá, pessoal? Apenas Novo Testamento, texto grego. Texto hebraico, todos eles usam a tradição da Bíblia hebraica stuttgartense, o texto dos maçoretas. O texto crítico é recente, do final do século XIX, utilizando manuscritos mais antigos, manuscritos chamados de minoritários. Vamos conhecer um pouquinho dos manuscritos majoritários, ok? Textos receptos. Esses manuscritos que eu falei são do tipo bizantino. Eles formam um conjunto de códigos, né, que vão do século V da nossa era até o século XII. Então, esses manuscritos da igreja do tipo bizantino, textos receptos, eles são do século V até o século XII. Nós temos, dentre esses manuscritos, 5 manuscritos do século V, um do século VIII, 7 manuscritos do século IX, um do final do século IX e início do X, e um do século XII. Então esse é o conjunto dos manuscritos chamados de majoritários. Ok? Hoje ainda existe um grupo de pesquisadores que publicam e defendem o texto majoritário, dizendo que o texto majoritário é diferente do textos receptos. Eles afirmam que o textos receptos, que Erasmo utilizou e, consequentemente, ele é uma porção que se originou do texto majoritário, mas ele não é texto majoritário, certo? Não vou entrar aqui nessa questão se o texto receptus não seria totalmente texto majoritário, mas, em linhas gerais, no Brasil, na teologia brasileira, na crítica bíblica brasileira, o textus receptus faz parte do texto majoritário e é reconhecido como texto majoritário. Para alguns desses estudiosos que separam o texto majoritário do texto receptus, eles ainda acham que o texto majoritário continua sendo até melhor do que o próprio texto receptus que foi utilizado por Erasmo e depois na sequência. Ok? Mas é sempre importante aqui colocarmos sendo um texto só, ok? Textos receptus faz parte dos manuscritos majoritários. E aqui acho que é mais fácil de vocês entenderem. Do século V até o século XII da era cristã, esses manuscritos fazem parte. E os manuscritos minoritários? Quem são eles? De onde eles se originam?
Vejam lá, como eu já disse, os manuscritos minoritários são do tipo alexandrino, ligados à Alexandria, no Egito, são mais antigos do que os do tipo bizantino, porém são em menos números, por isso são minoritários. Eles são mais antigos por quê? Porque eles vão do século III até o século XI, certo? Esses manuscritos fazem parte de um texto do Novo Testamento mais antigo que existe. O texto bíblico do Novo Testamento mais antigo que existe é o texto grego alexandrino, certo? Que é utilizado nos manuscritos da igreja copta no Egito. Desses manuscritos chamados de minoritários, nós temos 3 manuscritos do século III. Então, são os evangelhos, as cartas paulinas. Então, esses manuscritos fazem parte lá desde o século III. Nós temos um manuscrito do final do século III e início do século IV, 3 do século V, 5 do século V, 2 do VI, 1 do VIII, 2 do IX e 1 do século XI. Então, esses manuscritos minoritários são mais antigos do que os majoritários, que deu origem ao textos receptus, que é o texto que Almeida originalmente vai utilizar. Desculpe. Esses manuscritos, eles são a base do texto crítico de Westcott Hort, ok? Aquele manuscrito, aquele Novo Testamento lançado em 1881, tem como base os manuscritos minoritários. Eles são publicados desde 1898 por Eberhard Nestlé. Eberhard Nestlé também é um grande estudioso que ele vai pegar o texto de Westcott Hort e vai trabalhar e vai publicar, então, o seu Novo Testamento, e desde 1898 ele vem publicando o Novo Testamento até hoje. É claro que não mais ele já morreu. Em 1952 ele se junta, Nestlé, e se junta com Kurt Aland e formam a dupla Nestlé-Aland, e a partir de 1952 o Novo Testamento em grego do texto crítico leva esse nome Nestlé-Aland. Atualmente, o Novo Testamento grego, Nestlé-Aland, está na sua 25ª edição, a última edição foi lançada em 2012. Está sendo preparada agora uma edição para ser lançada em 2021. Será a 26ª edição do Novo Testamento grego de Nestlé e Aland. Hoje, a maioria das Bíblias hoje, elas utilizam o texto crítico de Westcott Hort, de Nestlé e Aland, para a base do seu Novo Testamento. Algumas mesclam com textos receptos, nós vamos falar disso mais depois, que é o que a gente ouve dizer que é o chamado texto eclético, certo? Portanto, passamos aqui rapidamente para vocês sobre as formas de tradução, equivalência formal e equivalência dinâmica, e falamos também sobre os manuscritos majoritários, textos receptos é majoritário. Tem uma discussão aí, eu não vou entrar no mérito, se ele se ele é mesmo ou só faz parte, mas textos receptos seria herdeiro dos manuscritos majoritários, e o texto crítico publicado por Westcott Hort e depois por Nestlé, depois por Nestlé e Aland, esse texto seria o texto crítico dos manuscritos minoritários, os manuscritos alexandrinos, que são mais antigos do que os majoritários. Ok? Então esse é o panorama. Vamos olhar agora as versões que nós temos hoje no Brasil, que são as chamadas versões do Almeida. Ok? Para que você então entenda. Aí na sua casa, pegue a sua Bíblia, a Bíblia que você utiliza, a sua Bíblia de estudo, ou aquela Bíblia que está guardada, ou as Bíblias, né, que eu, por exemplo, tenho muitas Bíblias em casa, você que tem várias Bíblias, pegue lá algumas para você conferir comigo quais versões são essas que você tem aí na sua casa. Ok? Vamos lá então. Vamos falar sobre as versões de Almeida, e como disse aqui, só um instante, eu vou tomar uma água.
Nada como uma água, né? Que maravilha, que bênção de Deus. As versões de Almeida de equivalência formal, certo? Nós temos então Almeida Revista e Corrigida. Essa é a famosa ARC. Essa sigla ARC, ARC, é utilizada pela Sociedade Bíblica do Brasil para identificar. Almeida Revista Corrigida é aquela edição de 1898 em Portugal, que foi baseada na Revista Correcta de 1875, na Revista de 1894, e saiu no começo dos anos 40 aqui no Brasil pela imprensa bíblica brasileira, a imprensa batista, como nós vimos na aula anterior. A partir de 49, a Sociedade Bíblica do Brasil passou então a editar essa versão, que é a Almeida Revista e Corrigida, fazendo a primeira revisão em 1951. A maior revisão foi feita em 1995, adotando aí, então partes do chamado texto crítico. Então, a Almeida Revista e Corrigida, da Sociedade Bíblica do Brasil, ela é 97% textos receptos, ok? Texto crítico, ela tem um pouco do texto crítico, segundo os estudiosos, 3% dela faz parte do texto crítico. Essa é a Almeida Revista e Corrigida. Qual é o problema da Almeida Revista e Corrigida? É um texto muito bom, só que ela passou por poucas mudanças de ortografia, mudanças de forma. E algumas expressões da Almeida Revista e Corrigida ainda são expressões muito antigas. Uma que eu me lembro muito é daquela expressão, porque Deus fez todas as coisas. Essas coisas, né? Essa expressão coisas é uma expressão portuguesa muito antiga e que foi preservada no texto da Almeida Revista e Corrigida. Por isso que muitos irmãos pentecostais, quando vão pregar, eles falam, né? Porque essas coisas, coisa é coisa, né? É uma expressão que já caiu no arcaísmo, mas a Revista Corrigida ainda mantém alguns arcaísmos, algumas palavras muito arcaicas. Se você prefere textos receptos, a Almeida Revista e Corrigida, a Arque da Sociedade Bíblica do Brasil, é uma bela Bíblia. Nós teremos uma outra Almeida, eu vou falar dela depois, uma outra corrigida, que é a Corrigida Fiel. E essa é 100% receptos, eu vou falar dela posteriormente. Mas essa é a Almeida Revista e Corrigida, certo? Publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. A próxima que eu tenho aqui é a Almeida Revista e Atualizada. A Almeida Revista e Atualizada, ela foi publicada em 59, falei na aula passada, né? Foi um projeto, um grande projeto de revisão da Bíblia, e ela adotou 100% do texto crítico, certo? Então a Bíblia atualizada, ela adotou o texto crítico, 100%. Ela é revisada em 1993, eliminando aquelas palavras antigas, um pouco confusas, o coisas, né? Foi eliminado na atualizada. Como nós falamos também, ela se baseia na tradução do Almeida, mas é uma nova, é uma versão totalmente diferente. Inclusive, a Revista e Atualizada, ela tem a autorização da CNBB, da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, para ser lida pelos católicos, né? E ela, como também já falei, ela é a preferida dos protestantes históricos, os presbiterianos, metodistas, episcopais, luteranos, congregacionais, preferem a versão Almeida Revista e Atualizada, que é a famosa ARA. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a Bíblia com o inário Cantai Todos os Povos, que é o inário da IPI do Brasil. Tem aqui, ó, na capa, o símbolo da nossa igreja, na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil.
E aqui na folha de rosto você já identifica rapidamente. Estão vendo ali, ó? Revista e atualizada, Sociedade Bíblica do Brasil. Tá? João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Essa é a revista e atualizada. Nós temos também a Almeida Revisada, a famosa ARM, a ARM. A Almeida Revisada, ela não é lançada pela Sociedade Bíblica do Brasil, certo? Ela foi lançada em 67 pela Imprensa Bíblica Brasileira, a Imprensa Batista, a mesma que lançou a primeira versão da corrigida, lançou a Almeida Revisada. Perdão. O que tem de novo essa Bíblia? Essa Bíblia é baseada em Almeida e ela diz que ela está de acordo com os melhores textos em hebraico e grego, certo? Melhores textos em hebraico e grego. Por isso ela utiliza o texto crítico do Nestlé e Aland. E todas as palavras que não estão nos manuscritos mais antigos, nos manuscritos alexandrinos, ela coloca entre colchetes. Então ela trabalha com o texto eclético. Ela utiliza o texto crítico, mas ela também coloca os textos recéptos e aqueles textos que não combinam, ela coloca entre parênteses e coloca lá uma informaçãozinha. Este verso, ou esse texto, ou esse trecho, não constam nos manuscritos mais antigos, nos manuscritos mais aceitos. Essa, então, é a Almeida Revisada. Ela foi feita uma revisão dessa Bíblia em 1974, ainda pela JUERP, pela Imprensa Bíblica Brasileira, a Junta de Publicações da Igreja Batista. Foi reimpressa algumas vezes e depois, quando a Imprensa Bíblica Brasileira faliu, ela é adquirida pela editora Vida. Ela é relançada em 2010 pela editora Vida com o nome de Almeida Século XXI, a S21. Então, se você for comprar uma Bíblia hoje, Almeida Século XXI, você estará comprando a versão revisada, a original versão revisada. Eu tenho uma aqui comigo, quero mostrar para vocês, é uma Bíblia antiga, está até rasgando, preciso fazer uma encadernação dela aqui. Vamos lá, estão vendo aí, né? Vou achar aqui para vocês, fica mais fácil. Apanhando da tela. Veja lá, versão revisada da tradução de João Ferreira de Almeida, de acordo com os melhores textos em hebraico e grego, certo? Essa é a versão revisada, lançada pela Imprensa Bíblica Brasileira. Está esfarelando aqui a minha Bíblia, preciso mandar arrumá-la urgente. Versão revisada, não caiu muito no gosto popular, exatamente por conta dos colchetes. Porque, segundo os críticos, coloca em dúvida, aquela palavra então não consta nos manuscritos mais aceitos, coloca em dúvida. Mas é uma Bíblia muito boa para se estudar. Para quem quer se aprofundar, recomendo ter a Almeida Século XXI, que ela foi relançada agora com esse título, Almeida Século XXI. Então, eu já falei da revista corrigida, falei da revista atualizada, que é a que nós usamos, a ARA, e falei da revista... Perdão. Falei da Almeida versão revisada. E nós temos ainda a edição contemporânea de Almeida, que é a AEC, ou AEC, A edição contemporânea ela foi publicada em 1990 pela editora Vida, tirando alguns arcaísmos, algumas ambiguidades do texto em português, baseada no textos recéptos, mas com acréscimos do texto crítico. Ela possui cerca de 5% do texto crítico, ok? Então eu tenho a Almeida, com a revista corrigida, com 3% do texto crítico, depois eu tenho a edição contemporânea com 5% do texto crítico. A maioria dela é textos recéptos. A edição contemporânea de Almeida está na famosa Bíblia Thompson. A Bíblia de Estudo Thompson leva
a versão da edição contemporânea de Almeida. Então, se você tem a Bíblia Thompson, que é uma boa Bíblia de estudo, nós vamos falar disso na próxima aula, ela é edição contemporânea de Almeida, certo? Então, são essas as versões do Almeida que nós temos, algumas editadas pela Sociedade Bíblica do Brasil e a Editora Vida lançando duas versões, Almeida século XXI e a edição contemporânea de Almeida, sendo que a Almeida século XXI é a antiga versão revisada da imprensa bíblica brasileira. E agora eu tenho a Almeida Corrigida Fiel, certo? A ACF. Ela é totalmente textos receptos, ela se baseia no texto de Almeida de 1898, claro, com as devidas adequações, com as devidas correções para o português que é falado aqui no Brasil. Segundo os críticos, ela é a única Bíblia que mantém a integridade do texto dos receptos. Ela não foi contaminada, entre aspas, pelo texto crítico. Desde 1994, a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, ela é publicada pela Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Então não é a SBB, é a SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Ela foi revista em 2007, né? Mas ainda possui algumas palavras antigas, né? Mesmo com a revisão. E em 2011 ela passou por uma nova edição, foi publicada em consonância com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Então ela já está modernizada na parte gramatical e de ortografia da língua portuguesa. Eu não estou com nenhuma aqui da Almeida Fiel para mostrar para vocês, porque a minha Almeida Fiel está passando por uma reforma, uma restauração, ok? Senão ia mostrar aqui que eu tenho também. É uma Bíblia excelente. Alguns críticos vão dizer que é o melhor texto que existe. Eu ainda tenho algumas dificuldades com a forma do texto, né? Não pela sua fidelidade, mas ele é muito truncado algumas vezes para o leitor, traz algumas dificuldades para o leitor. Mas em termos de fidelidade aos textos receptos, majoritário, Almeida Corrigida Fiel, sem dúvida, é a melhor Bíblia que existe hoje. E temos várias Bíblias de estudo que têm o texto da Almeida Corrigida Fiel. Essas são as versões de Almeida. Eu esqueci a última, né? Deixei para o final, achei que eu ia terminar com a Fiel, não, mas nós temos a nova Almeida atualizada, a NAA. A NAA é um projeto novo da Sociedade Bíblica do Brasil, lançando uma Bíblia melhorada, é a tradução atualizada ainda um pouco melhor, mais compreensível para os leitores de hoje. Essa Bíblia ela foi um trabalho de vários representantes de diversas igrejas brasileiras que aceitaram o desafio da Sociedade Bíblica do Brasil para uma nova edição da Bíblia. Então aí veio a nova Almeida atualizada. A nova Almeida atualizada ela se baseia nos textos bíblicos mais antigos, né? Texto crítico. Ela utiliza a Bíblia Stuttgartense, a Bíblia hebraica dos Massoretas, no Antigo Testamento, e o Novo Testamento é o Novo Testamento grego, quinta edição, e a 28ª edição de Nestlé Aland, certo? Ela tem um texto muito clássico, um texto de linguagem atual, e ela utilizou-se da seguinte metodologia. Por isso ela é um texto misto, texto eclético, um pouco de texto crítico, um pouco de texto recepto. A ideia da tradução foi a seguinte: nós vamos ser formais e literais sempre que possível. Quando não for possível ser formal e literal, por conta do português ser muito diferente do hebraico e do grego, nós vamos ser dinâmicos sempre que necessário. Então essa foi a política que norteou a tradução da nova Almeida atualizada, ok? Ela é, ao meu ver, a melhor tradução para o português da Bíblia de Almeida. Não vou entrar aqui na questão dos manuscritos, mas a tradução para o português hoje, a NAA, é a melhor que existe. E ela é um texto eclético, ou seja, ela tem muitas partes do texto receptos e muita parte do texto crítico também,
certo? A NAA é uma Bíblia muito importante, nova, e que está caindo no gosto das igrejas evangélicas, especialmente as igrejas mais da vertente tradicional. Eu tenho a minha aqui. Deixa eu mostrar para vocês, eu sempre apanho aqui com a minha câmera. Ali, ó, nova, estou com o dedo bem em cima, Nova Almeida Atualizada, certo? Essa é a Bíblia Nova Almeida Atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. É uma Bíblia, como eu falei, a minha também já está precisando de uns reparos aqui. Olha lá, a marca Nova Almeida Atualizada leva a mesma marca da revista aí atualizada. É um texto melhor, mais atual, mais interessante, certo? E aí eu tenho outras versões da Bíblia, que já não são mais Almeida, não derivam de Almeida, tá certo? E aí elas também não são mais equivalência formal. Então veja, nós já estamos mostrando aqui as Bíblias de equivalência formal e de equivalência dinâmica. Mostrei todas as versões de Almeida que usam os manuscritos ou receptos ou crítico ou mistos, e todas elas são formais. E agora nós temos as que não são formais, são equivalência dinâmica. Então nós temos várias Bíblias no Brasil de equivalência dinâmica. Talvez a mais conhecida é a NVI. A NVI ela é uma nova tradução para o português, não tem ligação com o texto de Almeida, e ela foi lançada no Brasil em 2001 pela editora Vida. Ultimamente a NVI vem ganhando bastante adeptos. A NVI é baseada no texto crítico para o Novo Testamento e para o Antigo Testamento baseada nos manuscritos do Mar Morto, juntamente com o texto da Bíblia hebraica, o texto dos Massoretas. Ela tem uma influência muito grande da nova versão internacional americana, embora ela não seja uma tradução da Bíblia americana. Ela é uma tradução brasileira, mas ela tem uma influência da NIV americana. O método utilizado é o método funcional, né? Claro, com predominância da equivalência dinâmica. Qual que é o método funcional? É aquele método da NAA, né? Literal quando possível, dinâmico quando necessário. A NVI vai pelo mesmo caminho, só que prevalece a questão da equivalência dinâmica. Renomados estudiosos protestantes, muito conhecidos no Brasil, fizeram parte da tradução da NVI. Russell Shedd, pastor Russell Shedd, muito conhecido no Brasil, já falecido, Stephen Kirchner, Luiz Saião, que é um biblista muito conhecido, Carlos Oswaldo Pinto, Randall Cook, que é um arqueólogo em Israel, fizeram parte, então, das traduções aí da NVI, certo? A nova versão internacional. Não tem nada a ver com Almeida, a maioria dela está baseada no texto crítico e ela é uma tradução de equivalência dinâmica. Nós temos aí uma nova versão também que surgiu recentemente, 2016, que é a NVT. A NVT, nova versão transformadora. Foi lançada em outubro de 2016 pela editora Mundo Cristão. Esse projeto tomou como ponto de partida os métodos de tradução da edição da New Living Translation, a NLT inglesa, publicada pela Tyndale House Publishers. A Tyndale House é de Londres, conhecida pela sua acessibilidade, a forma como ela se comunica com os seus leitores. O projeto de tradução da NVT foi um projeto, então, para trazer mais acessibilidade ao leitor moderno. Os textos originais foram vertidos para o português contemporâneo, o português atual, levando em consideração os aspectos, né, da equivalência dinâmica e também alguns da equivalência formal. Portanto, ela é uma tradução também que a gente pode chamar de tradução mista. Ela tem uma abordagem muito mais dinâmica do que literal, né? Para aqueles textos mais complexos, a NVT é uma versão mais dinâmica.
A NVT, quando foi lançada, em 2016, ela caiu no gosto popular aqui no Brasil. Muitas pessoas gostaram muito da NVT. Depois começaram as críticas, né? Os críticos sobre a NVT, e a NVT acabou perdendo um pouco do seu espaço, perdendo um pouco aí do seu prestígio. Mas é uma boa tradução, dizem que é muito boa para evangelismo, né? Para a leitura, porque é uma Bíblia de fácil leitura, para células, para grupos pequenos e etc. Então essa é a NVT. E temos também a nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH, que é lançada pela SBB. Essa também é uma tradução de equivalência dinâmica. Ela foi lançada no ano 2000, foi uma comissão de tradução da Sociedade Bíblica do Brasil, 12 anos de pesquisa, buscando aí manter o texto com o significado mais próximo dos textos originais. Embora ela não seja uma versão de Almeida, ela parte do texto bíblico de Almeida. A Sociedade Bíblica do Brasil havia lançado a Bíblia na linguagem de hoje, né? A BLH, nos anos 80. Só que a BLH não caiu no gosto popular, recebeu muitas críticas. Então a SBB fez uma nova versão, que é a nova tradução na linguagem de hoje. A NTLH, partindo então do modelo de Almeida. Ela usa equivalência dinâmica, equivalência funcional na maior parte das vezes. E também ela é autorizada pela Igreja Católica. Ela recebe a chancela da CNBB e muitos católicos, muitas paróquias e igrejas católicas utilizam o texto da nova tradução na linguagem de hoje. É uma boa tradução para o português falado no dia a dia, certo? Essas são as outras versões que nós temos aí. E temos as paráfrases. Tá? As paráfrases que não são traduções diretas, literais. Né? A paráfrase é o quê? É uma interpretação que eu faço do texto e dou a esse texto uma afirmação do sentido, esclarecendo o texto como eu entendo o texto. Essa é a paráfrase. Então eu pego o texto, interpreto e, de acordo com o que eu entendi do texto, eu escrevo. Eu faço uma paráfrase. Nós temos uma Bíblia muito famosa lançada no Brasil nos anos 80, que é a Bíblia Viva. A Bíblia Viva foi a primeira edição brasileira da Bíblia com essa linguagem simplificada. Ela foi lançada pela editora Mundo Cristão em 1981. Ela copia uma pioneira, a Living Bible dos Estados Unidos, de 1971, então tem um delay ali, né, 10 anos de diferença de uma para o outro. A Bíblia Viva, lá no comecinho, quando ela foi lançada, ela não utilizava numeração de versículos. O texto vinha em blocos, né? O texto vinha em blocos conforme a unidade de pensamento. Mas a Bíblia Viva, por essa questão, por ela não ser dividida em versículos, ela acabou não agradando muito. Por isso, em 2010, foi lançada a Nova Bíblia Viva. A Nova Bíblia Viva foi uma adaptação melhor, né, uma melhor adaptação do texto da Bíblia Viva. Ela passa a dividir os parágrafos de forma adequada, mantém os números de versículos de acordo com a divisão tradicional que nós conhecemos, né, que não existe no original, mas que nós conhecemos, então é mantida essa forma. A Bíblia Viva, a Nova Bíblia Viva, também é vendida hoje pela Mundo Cristão, eu tenho ela aqui. Muito fácil de ser usada para a evangelização, é um texto gostoso de ler. Os mais puristas, né, não vão gostar. Os mais puristas não vão gostar aí dessa versão, né? Mas é normal, certo? Essa é a Nova Bíblia Viva da editora Mundo Cristão. Eu tenho uma outra paráfrase, também muito conhecida pelos brasileiros e principalmente pelos presbiterianos, que é a Bíblia A Mensagem. A Mensagem é uma tradução da Bíblia em inglês, com o mesmo título, do pastor presbiteriano Eugene Peterson.
Então, a mensagem em português é uma tradução da Bíblia, a mensagem em inglês do pastor presbiteriano Eugene Peterson. Eugene Peterson, que já faleceu há 2 anos atrás, pastor presbiteriano muito reconhecido no Brasil. É uma tradução contemporânea, embora ele tenha ido nas línguas originais para fazer a tradução, ele fez uma paráfrase, certo? A Bíblia, a mensagem, não é uma Bíblia para se levar na igreja, né? Ela é uma Bíblia de leitura para meditações, para devocionais. Ela não segue a ordem tradicional dos versículos. Então, ele é totalmente diferente daquilo que nós conhecemos, né? A ordem de versículos não está nessa Bíblia. Ela foi lançada pela editora Vida. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu também tenho a mensagem. É uma Bíblia do Eugene Peterson, editora Vida, linguagem contemporânea. Uma Bíblia muito bonita, gostosa de ler, só que é uma Bíblia que ela é numa linguagem muito diferente, né? Quem é muito purista, quando começa a ler a mensagem, vai ficar meio assustado, mas ela é uma paráfrase, é uma interpretação do Eugene Peterson daquilo que ele via como a palavra de Deus, ok? É sempre importante deixar isso muito claro para os irmãos não terem assombros ali na frente. Finalizamos então a nossa aula de hoje e já chamo vocês para a nossa última aula. Nós estamos na próxima aula, no próximo domingo, encerrando o mês de julho, e encerraremos com a comparação das versões. Ai, né? Vamos comparar as versões em alguns textos ditos polêmicos. Eu não vou entrar em todos, porque tem muito texto polêmico, mas vou apresentar para vocês alguns textos. E vamos falar sobre as Bíblias de estudo. O que são as Bíblias de estudo e para que servem as Bíblias de estudo. Nós vamos falar disso na nossa próxima aula, ok? E vamos encerrar. O pastor Pablo já está preparando o próximo módulo da escola bíblica. O módulo de agosto e setembro será ministrado pelo pastor Pablo. E ele fará uma abordagem sobre o Sermão do Monte. Tá? Vai ser uma aula assim, bem legal, bem gostosa. Eu já estou incentivando a vocês aqui a permanecerem. Depois da nossa aula da Bíblia, vem o pastor Pablo com um tema importante sobre o Sermão do Monte. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui com os nossos irmãos e irmãs. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado por aprendermos um pouco mais. Somos tão pequenos, Senhor, não conseguimos compreender a magnitude e a grandeza da tua palavra. Mas ensina-nos cada dia a viver e a beber da tua palavra para sermos alimentados por ela. Nos abençoe, guarde-nos, seja conosco durante a semana. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe, Deus abençoe a você. Tenha uma boa semana.